no disco Sertão Cigano, que eu acho que é onde isso vai mais fundo, né, que é, né, sertão cigano, né, que é uma coisa, assim, que sempre foi natural na história do Brasil, né, pra fazer a contextualização histórica, e a gente é uma imagem que a gente às vezes não vê do Brasil, né, acho que o sertão no máximo, né, vaqueiro, fazendeiro, coronel, o povo tem às vezes uma visão meio caricata, né, e às vezes a pessoa, tá ali no sertão e não considera sertão, né, que é essa dificuldade de se reconhecer que o Guimarães Rosa, inclusive, fala lá no livro Grande Sertão Veredas, né, que uns querem que o tal lugar seja sertão, outros dizem que é, outros dizem que não é, né. E aí tem essa acepção da palavra sertão, que leva para desertão e várias outras origens, seja portuguesas, né. E aí, para contextualizar mais ainda historicamente, né, lembrar que a capital do mundo de 2000 anos atrás era nesse mundo oriental ali, né, no Oriente Médio, norte da África, né, mais do que a Europa, os Estados Unidos, que hoje a gente vê como esses grandes centros, foram esses lugares nos quais tiveram grandes sábios, grandes impérios, né, e tal. Seres humanos, é claro, não vamos colocar como se fosse uma era heróica, com uma certa nostalgia, mas foi uma coisa muito linda também. Muita coisa que a gente tem hoje de conhecimento, né, vem também daquela época, né. Mas por que que a gente não sabe disso? Porque isso é invisibilizado com o tempo. Existe uma coisa que acontece que tem tudo a ver com a história do Brasil, que é o fato de que, primeiro, os árabes, muçulmanos, ocupam a Península Ibérica, né, ali onde atualmente é Portugal e Espanha, ficam por muito tempo dominando, onde antes eram reinos cristãos mais antigos, né, tentando resumir muita coisa, né. E quando é o ano 1500, 1600, que por acaso é o ano que eles começam a ocupar aqui, o que passou a se chamar de Brasil, de América, etc., eles vencem os árabes, conseguem expulsar. Só que o que antes era um mundo, né, talvez, no qual rolava uma dinâmica maior entre os povos, de mais diversidade, né, de cristãos e brancos e negros, e árabes e ciganos e judeus. Judeus ficaram ali na Península Ibérica mais tempo do que o Brasil. É Brasil, como país, assim, constituído, né, e foram expulsos naquele momento, né. E você tem o registro histórico de quando eles são expulsos, muitos deles vêm para cá. Ciganos, judeus, árabes convertidos que eram perseguidos até aqui. A Inquisição queimava pessoas na fogueira. A maioria das pessoas queimadas na Inquisição aqui no Brasil, colônia, a maioria foram de judeus, que fundaram a primeira sinagoga das Américas em Recife, que depois, ao serem expulsos, né, falam que foram para Nova Iorque, etc. Mas o negócio é que eles vêm para cá e se fundam aqui. E isso marca muito nossa música, porque eles tinham um conhecimento musical muito grande, e a própria música da Europa deve muito, né. E aí uma das referências, assim, que eu uso para falar disso é o Luiz Soller, né, que tem esse livro que a gente curte tanto, que é As Origens Árabes, né, no folclore do sertão brasileiro, se não me engano. Um livro difícil de achar, de uma pessoa, né, espanhola, se não me engano, lá da Península Ibérica, que vem, pesquisa, né, contribui até com o movimento artístico cultural, né, em Pernambuco, em relação com o movimento armorial, aquela galera que também fez esse resgate, essa dinâmica de tentar apresentar um Brasil mais invisível na arte, na música, e ele não consegue manter a pesquisa dele aqui e acaba indo embora, né. Na época da ditadura, não há tanto investimento nisso, ele vai embora. Imagino que ele não teria escrito, né. E é uma das teses deles é que a rabeca, a viola e pífe, que são 3 instrumentos artesanais, né, muito presentes no interior do Brasil, que são instrumentos de origem árabe. Há uma forte suspeita, né, ele não consegue fazer as pesquisas a ponto de provar, mas fica muito claro que pode ter sido. E aí, para mostrar, né, como que isso está presente aqui no Brasil também, né, eu cheguei a escrever um trabalho falando dessa coisa de música árabe no Brasil, e eu encontrei que o mesmo grito de guerra que portugueses usavam contra os árabes, judeus e ciganos lá, era usado contra indígenas no Maranhão, que era um grito que era "a eles com Santiago", né. Era um povo que já ainda estava ali naquela ressaca das guerras contra os árabes, fa guerreando contra índios e depois explorando negros, com uma violência tão proporcional quanto usaram contra esses árabes, judeus e ciganos, né. Ou seja, quando a gente para aqui para falar um podcast sobre esse tema, a gente não está falando só de música, né, a gente tá falando sobre os esquecidos da história, o quanto é importante a gente se reconhecer, né.